Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Manas, se acheguem, eu sou Nath Nômade. Esse é o projeto Manas que Viajam que eu faço em parceria com a minha co-host, Mafer Teixeira. Estou aqui com o meu fundinho azul turquesa com a nossa Pachamama, que representa o nosso projeto. Estou de preto. Bom, sou nômade, moro vivendo pelo mundo e me orgulho muito das conexões que eu faço pelo caminho. Uma delas é a nossa convidada de hoje, a Tamires. Ela está num fundo de quarto com umas florzinhas que eu amei. Esqueci de falar, meu cabelo castanho, meu cabelo castanho preto, não sei. Olhos castanhos. A Tan tem um cabelo meio ruivo, loiro. Meu? É ruivo. E os olhos Vez. verdes. Eu amo. Bom, mana, se apresente, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você e alguma coisa que te deixa muito orgulhosa, principalmente pelo fato de ser mulher. Primeiramente, agradecer esse convite. Me pegou de surpresa, porque o que não falta é mulher incrível viajando aí no mundão. Eu sou a Tami e eu sou arquiteta, tenho 27 anos. Conheci a Nath em uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, que era para ser uma viagem solo. A gente se conheceu na travessia do Vale do Pati e foi uma viagem muito importante para mim. Acho que é um dos meus orgulhos, essa viagem, porque eu estava em um momento de buscar conexão e eu achei mais que eu estava procurando. E eu me orgulho de muita coisa, assim, apesar dos pesares, né? Sempre bate aqueles medos, aquelas dúvidas, principalmente quando você entra nesse mundo de viajar e, enfim, acho que só o fato de ser mulher a gente vai ser sempre criticada por algo, né? Sim. Mas acho que uma das principais coisas que eu me orgulho é de, mesmo quando eu tô sem saber direito o que fazer, eu acho que eu tenho uma personalidade muito minha. Então, eu respeito muito os meus desejos. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para a gente, né, se conhecer melhor, saber o que eu quero é bom, mas saber o que eu não quero, eu acho que é mais importante ainda. E isso faz com que a minha vida tome rumos que eu acho que são, não sei se são certos, mas eu sinto que eu tenho esse controle e eu acho isso muito bom. E principalmente sendo mulher, a gente é muito ensinado o tempo todo o contrário, né? A coisa da obediência. De Sim. você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, eu acho que quando eu consigo impor a minha voz e a minha vontade, independente do que está ao meu redor, isso me deixa muito orgulhosa. Ai, sensacional. Sabe que, nossa, essa viagem, começando, primeiro ponto, né? A viagem do Vale do Pati também foi um trem que é inexplicável, né? Não tem como a gente descrever direito. E eu acho que tá aí uma das principais belezas de quando a gente curte ter esses momentos de vida. É chegar em lugares que às vezes você não consegue descrever. Você perde a capacidade de descrever aquele momento, aquelas sensações, mas está tudo gravado na gente, né? Segundo Com certeza. ponto, vou compartilhar um negócio com você, que é o seguinte: depois que eu saí do Brasil e comecei a viajar a América Latina, eu comecei a entrar em contato com a cosmovisão andina, mais, com mais aprendizados da cultura indígena, porque não é tão forte no Brasil, né? Igual é no Peru, na Bolívia. E uma das coisas que eu aprendi que fez muito sentido para mim é que, às vezes, não tem que ter só um certo e um errado, sabe? Eu não sei, eu acho que isso é um negócio tão assim, meio relacionado à culpa, a pecado, esse negócio de ter que estar certo, ter que estar errado.
e entendendo que toda decisão que a gente pode tomar pode ser uma decisão certa. Que nem você falou, o simples fato da gente estar ali conectada com a gente e se conhecendo, a decisão que tem a ver com aquilo que você sabe que é bom para você, gente, não tem como ser uma decisão errada, né? Exatamente. E eu sempre falo que, assim, o mundo, ele está o tempo inteiro mudando. E a gente está o tempo inteiro mudando. Então, talvez aquilo seja o certo naquele momento. E possa ser que Claro. daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, por quê? Mas, assim, naquele momento tinha que acontecer daquela forma, sabe? Então, acho que isso que você falou é exatamente isso. Tudo é uma questão de perspectiva. E a gente fica muito preso a duas opções. Sempre, Sim, né? Tipo assim, aquela coisa, ah, você gosta de preto ou de claro? Você gosta de, sei lá, homem ou de mulher? Você gosta dessa religião ou dessa? E por que não várias, né? Opções. Eu acho que a sim, gente é muito múltiplo. E aí a gente fica se limitando, se limitando. é verdade. Não rola. Você lembra qual foi a primeira viagem que você fez sozinha? Lembro. É, assim, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu costumo não contar tanto, porque eu fui para São Paulo, para casa da minha família, que eu ia todo ano. E aí, nesse ano, meu pai não pôde ir comigo. Eu tinha uns 19 anos. Então, eu literalmente fui sozinha. E a partir do momento que eu cheguei lá, eu fiz tudo acompanhado. Aham. A viagem do Pati eu deveria ter ido sozinha. Na semana, duas amigas minhas resolveram ir. E aí acabou que a primeira viagem que eu fiz, mesmo sozinha, consciente de que eu estava indo sozinha, foi no feriado do Carnaval do ano passado, que eu fui para Ilhabela, porque eu falei, ai, gente, não tem condições de passar mais um feriado de Carnaval em Salvador sem Carnaval. Eu preciso sair daqui. E aí eu fui para Ilhabela e foi assim, acho que foi um ponto de partida da minha vida. Porque aconteceu, foram 4 dias, mas aconteceu tanta coisa nesses 4 dias que depois disso eu falei, não, posso ir sozinha agora para qualquer lugar. Ai, que tudo! Eu fui esperando assim, ai, vai ser muito tranquila, uma viagem de natureza. Aí fui para um hostel que tinha um bar, eu falei, ah, vou conhecer várias pessoas. E aí realmente conheci várias pessoas, o hostel era super animado. E aí do nada estourou um cisto no meu ovário e eu fiquei internada Quê? sozinha e eu só pensava, meu Deus, eu tô sozinha e não tem ninguém aqui para me acudir, eu não posso dar notícia porque tá todo mundo na Bahia, o que é que eu faço? Mas isso foi muito, não foi bom, né? Porque nunca é bom. Foi um susto, mas acho que foi muito importante porque eu tava me planejando para fazer um mochilão no meio do ano de 6 meses. E aí, quando aconteceu isso, eu lidei tão tranquilamente com a situação, mesmo estando sozinha, mesmo tendo sido algo que na hora parecia grave, porque talvez eu tivesse que operar, que depois disso eu falei, não, estou muito tranquila, consegui resolver tudo numa paz terrível. E nesse momento eu lembrei de uma frase que alguém me falou que foi tudo é passageiro. Então Ai, a alegria ela é efêmera, a tristeza é efêmera, a dor também. E aí eu lembro que eu ficava falando isso para mim mesma o tempo inteiro no hospital. Isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, até que passou. uau! Mas foi uma viagem assim curta, mas muito importante. Nu, que história! Foi divisor de águas mesmo, assim. E dá uma Puxado. sensação mesmo na gente, né? Quando acontece alguma coisa assim, que a gente meio que tem que superar e que, é igual você falou, agora eu posso ir pra qualquer lugar. Nossa. Depois disso eu falei, gente, não tem como acontecer uma coisa pior que isso quando eu viajar de novo, não é possível. Aconteceram, né? Mas eu já estava tranquilo, sabendo Aí a lidar gente com a vai ganhando situação. experiência, vai cultivando a Ah, serenidade, assim, mesmo surtando, com a certeza de que vai depois tudo vira passar. história, né? E qual que foi a sua última viagem? A minha última viagem foi no meu aniversário. Eu fui para Chapada dos Veadeiros.
Ah, que delícia. E foi sensacional, assim. Foi, eu já esperava que seria algo potente, mas não da maneira que foi. Realmente foi bem marcante. É um lugar incrível, de natureza. Passei o dia do meu aniversário fazendo uma coisa que eu adoro, que é trilha, então foi maravilhoso. Ai, essas chapadas do Brasil, né? Tem uma força. Demais, gente. Tem uma coisa de uma conexão, de uma energia, assim, que é o que você falou, não dá para explicar. Você tem que ir para sentir ou não também, né? Sim. Mas é muito forte. É muito forte pra mim também. Agora eu tô num lugar também que me remete muito a chapada, assim. Eu sinto uma força aqui no Vale Sagrado, no Peru, que essas montanhas, essas pedras, a história, eu acho que também, né? Assim, enfim. E nessas experiências todas que você teve de viagem, tem alguma coisa que você já ouviu ou ouve sempre que te chama a atenção? Então, né? A primeira coisa que eu sempre escuto é: meu Deus, você é maluca! Por que você está fazendo isso? Aí a segunda coisa, acho que é: mas você não tem medo? Mas assim, eu acho engraçado porque eu paro para pensar que eu já fui essa pessoa. Quando eu via alguém viajando, eu falava: gente, essa pessoa é maluca, tá viajando sozinha. Aí eu comecei a, tipo, se ela tá viajando sozinha, eu também posso. E aí eu acho isso muito interessante e sempre tem também uma coisa que é depois das perguntas, geralmente as pessoas falam assim: nossa, que bacana, tô te admirando muito pela coragem, acho que deve ser algo muito especial realmente você viajar sozinha, sendo mulher, e aí entram todas as questões do que é ser uma pessoa viajando sozinha, do que é ser uma mulher, né, Aham. viajando sozinha. No início, eu também já ouvi muito exatamente essa sequência de afirmações, de perguntas e tal. E eu ficava pensando assim: "Gente, será que a pessoa terminou falou no final, tipo: 'Ai, que legal', só por educação?" Não é possível, depois de todo aquele turbilhão de perguntas, tem gente que pergunta até: "Cadê meu marido? Se eu quero ter Não, filho? O sempre, que minha mãe acha sempre. disso? Cadê meus pais?" Gente, já me perguntaram se eu era órfã, mas você é órfã? Aí depois, aconteceu alguma tragédia na sua vida? Eu falo: não, gente, minha vida "Você é é muito solitária?" tranquila, sou feliz, bem feliz, só tô viajando. Associa muito o fato, né, de ser uma pessoa abandonada, de ser uma pessoa, sei lá, não sei. Muito. E quando, assim, e eu vejo que, assim, eu sou muito grata ao meu grupo, né, de amigos, minha família, meu núcleo, pelo menos pai, mãe, irmã, que eles sempre me apoiaram muito. Eles são aquela coisa meio que, posso não concordar, mas respeito. Então, eu sempre tive muito apoio deles. Então, eu não recebi nenhum tipo de pergunta dessa vinda deles. Ah, que Mas bom. de conhecidos, principalmente quando eu vou, aí é isso, né? O que que aconteceu? E quando eu volto mas você voltou sozinha? Eu falo: do jeito que eu fui, eu voltei, gente. Porque tem esse imaginário além, né? Tipo, as pessoas acham que você foi porque estava triste, e Sim. aí você obrigatoriamente conheceu alguém, ficou feliz e voltou com a pessoa. Eu fico: gente, então, que parte De do preferência um marido, sozinha para ser feliz para vocês não sempre. entendem? É muito doido pensar isso. E aí é onde eu vejo, por exemplo, quando eu comparo com amigos homens. Eu conheço viajando e ninguém pergunta: ai, você voltou casado? Ah, Olha mas você só, tá viajando sozinho? Pô, que massa! Quer dizer, não é um maluco que tá viajando sozinho. Ai, que incrível a pessoa, tá viajando só. Eu fico. aventureiro, É, corajoso. Apesar de é que, muito minha doido, né? gente, manas que estão escutando e homens também, deusas e deuses da minha vida, eu vou falar que eu tenho encontrado muito mais mulher viajando sozinha do que homem, tá? Total, Homem total. Assim, sempre em eu. casal ou com um bando, ou pelo menos com um amigo.
Se eu paro para olhar assim, as pessoas que eu conheci que estavam viajando de fato sozinhas, 90% são mulheres. E viagens longas. A Sim, maioria das nômades que eu conheci eram mulheres. Eu conhecia, geralmente, assim, a maioria dos mochileiros, homens, era coisa de 2 meses, um mês de férias, tal. E as mulheres já vinham aí há 1.000 anos na estrada. Eu fiquei muito feliz, né, é de lindo ver isso, esse essa movimento. proporção. Eu acho que eu vou ter entrevistada por humanas que viajam o infinito. Com certeza, com certeza. Vai ser uma temporada de 365 episódios. Tipo Malhação. Tipo, olha só. Você falou, né, que depois dessa história de, tipo, ver pessoas que antes você via, assim, pensava, já, se colocando nesse lugar, né? Nossa, que doideira parar pra pensar que eu já vi pessoas viajando e pensei, nossa, que maluco, que maluca. E depois pensou, eu acho que eu posso fazer isso também. Quando você virou essa chave, você lembra o que foi que te motivou de experimentar, por exemplo, essa viagem de Ilhabela? Teve alguma coisa específica? Então, eu desde pequena sempre fui muito. Todo mundo fala que eu tenho um espírito muito livre. Segundo minha mãe, até demais. E aí eu sempre tive esse desejo, mas eu não. Acho que talvez por essa coisa, né, de criação e tal, eu achava que era uma coisa muito distante. E aí chegou um momento que eu consegui fazer um intercâmbio pela faculdade e que eu fui sozinha, mas tinha uma amiga minha morando na mesma cidade, então acabou que a gente vivia andando juntas e tal. E aí eu lembro que durante esse intercâmbio eu fiquei, então, por que que eu não viajo mais? E aí eu comecei a analisar por que que eu não viajava mais, e o motivo era sempre o mesmo, era tipo, meus amigos, tipo, não concilia, né, com a agenda. Aham. Então eu sempre viajava muito com minhas amigas. E aí eu comecei, tá, eu tô deixando de fazer uma coisa que eu quero porque eu não tenho pessoas para fazer isso comigo, mas eu sempre fiz tudo muito sozinha em Salvador. Eu sempre fui para bar, eu sempre fui para cinema, eu sempre fui para show, eu sempre fui para praia, então sair sozinha Olha. nunca foi um problema para mim, eu só nunca tinha viajado. E aí quando eu fui para o intercâmbio, que eu consegui, eu cheguei lá e aí assim, minha amiga tinha uma personalidade diferente da minha, ela não gostava de sair. Então eu ficava em casa, eu saía com outras pessoas sozinha. E aí, quando eu comecei a sair sozinha e conhecer pessoas e ver que eu me virava muito bem naquilo, aí, a partir desse momento, eu lembro que eu já voltei do intercâmbio assim: eu preciso me formar para ir embora. Eu preciso me formar para viajar. Aí eu falei: vou me formar, vou trabalhar um ano, juntar um dinheiro e vou viajar. Aí veio a pandemia. Ah, Mas eu acho que foi bom também, porque eu mudei completamente o meu conceito de viagem nesse tempo de pandemia, porque eu era aquela pessoa que passava 2 dias em cada cidade, quando eu estava no olha. intercâmbio. E aí, dessa vez, eu passava um mês em cada lugar. E eu já ficava assim, meu Deus, é muito pouco para conhecer, para viver. Nossa, Então, acho total. que. Mas eu acho que esse estalo mesmo de eu posso veio depois que eu fui para o intercâmbio, que foi na Espanha. E aí eu falei, ah, estou em outro lugar, do outro lado do mundo, falando outra língua, me virando. E tá dando certo, que agora Ninguém me segura mais. nada. Que legal, velho. Muito bom. E que você falou esse negócio de mudar, né? De se perceber ali e depois entender que a viagem de 2 dias em cada cidade não fazia mais sentido. E depois perceber o tanto que era bom você passar mais tempo num lugar e ainda assim entender que nem dá para você conhecer tudo, né? Para mim, tem muita relação com esses movimentos de autoconhecimento que acontecem, né? Que, com a sua relação com o externo, a sua relação dentro de você mesma. Para você, como é que é essa relação do autoconhecimento nas viagens? Assim, eu sempre, não é que eu sempre soube, mas eu sempre tive uma noção do que eu gosto
e do que eu não gosto, então acho que isso me ajuda muito nesse processo. E como gente, eu sou geminiana, né? Então a cabeça da pessoa já é assim. Eu Então eu sou a entendo. pessoa que todo dia tá ali se perguntando: quem sou eu? Por que que eu gosto disso? E eu acho que isso se intensifica muito quando você está viajando, porque você sai da sua zona de conforto, né? Uhum. Então, quando eu estou nas viagens, às vezes eu faço uma viagem de, sei lá, uma semana e o processo que eu tenho de olhar para dentro, de me ver, de pensar, de me cuidar, é completamente diferente do dia a dia, porque eu acho que você acaba caindo até na rotina. E aí, uma coisa que eu percebi muito foi que eu olho assim minha trajetória de anos e eu falo, gente, eu botei na minha cabeça que eu não tinha tempo para fazer as coisas para mim. Olha só. E aí, enquanto eu estava viajando no passado, que eu estava em outros lugares, conhecendo pessoas novas o tempo todo, com uma rotina completamente diferente da minha, eu consegui me alimentar melhor, eu consegui me exercitar melhor, eu consegui ter tempo para me cuidar, ter tempo para ler, para descobrir novas habilidades e trabalhando. Então, eu comecei a pesar assim de o que é que eu quero, né, para minha vida. E eu acho que por mais que seja algo repetitivo, né? Acho que o discurso de todo mundo que viaja é sempre, nossa, quando você viaja, você se conhece melhor, você se olha melhor. Mas é muito real, porque eu acho que é muito potente aquele momento que você está viajando, não pelo fato de você estar viajando, mas talvez pelo fato de se permitir se olhar com outros olhos, que às vezes quando você está na rotina, você acaba se, eu acho que a gente acaba passando despercebido pela gente. Sim. Quando você está na rotina, você consegue ver que seu amigo não está bem, você consegue ver que sua mãe não está se alimentando direito, seu pai não está fazendo exercício, mas às vezes você se esquece. E quando você está viajando, acho que como é você e você, você acaba se olhando mais, se notando mais e, consequentemente, você vai se conhecendo melhor, né? E eu acho que tem uma coisa também, que é a coisa do você estar ali recebendo informação nova o tempo todo, porque você está em um lugar que você não conhece. Então, você está vendo muita coisa, você acaba tendo uma overdose de informação nova na sua cabeça. E acho que isso colabora também para gerar uma curiosidade de, já que eu estou vendo tanta coisa nova, por que que eu não posso descobrir algo novo em mim? Então, acho que eu sinto muito isso. Quando eu passo pelos lugares, eu tento, tipo, o que que esse lugar provocou em mim? Sabe? Para entender se existe uma conexão que eu não sei explicar, mas que eu sinto com aquele lugar, ou tem algo que eu vivi naquele lugar e que eu não gostei, que eu não tinha experimentado viver antes. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Que lindo! Total. Eu acho muito bonito porque eu adoro falar sobre isso. Para mim, começar a viver viajando como nômade teve muito a ver com me descobrir, porque diferente de você, eu não tinha tanta certeza, assim, não tinha tanta clareza, assim, de tudo. Então, foram muitos processos de autoconhecimento, atrás de autoconhecimento. Mas eu acho muito lindo e eu fico muito orgulhosa, porque todas as manas que eu entrevisto aqui no Manas que Viajam, sempre tem histórias assim, e eu vejo que nós mulheres sempre estamos muito abertas a refletir, a se analisar, a crescer, ser mais feliz, sei lá, cultivar mais amor, que seja. E aí não tem nenhuma mana que não responde e sempre traz alguma coisa muito linda, alguma experiência de vida muito linda. Eu acho muito maravilhoso isso. E quando eu saí do Brasil, eu comecei pela Bolívia, né? E aí, quando eu cheguei na Bolívia, eu fiquei tão impressionada, assim, não sei, eu senti uma força feminina, um trem meio inexplicável. Vendo todas essas mulheres na rua, trabalhando, sei lá, eu sempre via mais mulheres que homens na minha frente, em tudo que eu fazia, as cholitas, as senhoras, as abuelas. E aí eu falei assim, gente, já tinha tanto tempo que eu estava com algum projeto assim,
Sabe quando você tem um projeto meio que ali, mas ele não tem ainda forma? Eu falei: "Eu preciso estar mais conectada com mulheres". Aí, buf, nasceu Humanas que Viajam, que meio que já estava lá, assim, mas eu consegui criar forma tendo essa conexão com o feminino, assim, que eu não sabia bem explicar, sabe. Preciso estar conectada com mulheres, preciso inspirar mulheres e vai ser maravilhoso para mim e para todo mundo, eu acho. E aí eu falei: "Gente, será que outras mulheres também têm uma conexão com uma ancestralidade feminina? Como é que é isso, né?". Porque eu senti tanto isso na viagem, eu fui me conectando mais com mulheres pouco a pouco, isso me fez tão bem. Não sei se você tem alguma experiência para contar. Eu vi que em algumas respostas você trouxe: "Ah, minha mãe, minha irmã, minha família", não sei se tem uma conexão mais familiar ou se é uma ancestralidade mais se você já parou para pensar nisso também, né, não sei se Então, aqui em casa, o meu exemplo de vida sempre foi minha mãe. E para mim, eu sempre falo com a galera que minha criação foi uma criação que, apesar de ser, né, aquela coisa do tradicional, era muito doida, porque eu fui criada, meus pais são casados há 35 anos apenas. uau, É, gente, raridade brigam esses todos dias. os dias, mas estão aí. E era uma coisa muito louca, porque era tudo muito diferente do que eu via nas outras famílias, porque minha mãe é a chefe da casa, então o comando é totalmente dela, Matriarcal, eu amo. total, total, assim. Eles trabalham juntos, mas ela que toca, a casa ela que manda, os castigos, quem dá e quem tira, ela. Então eu sempre tive essa referência de, caralho, minha mãe pode tudo, ela é uma mulher que pode tudo. E além disso, eu sempre escutei tanto dela quanto do meu pai de você tá vendo sua mãe? Ela faz tudo. Você pode fazer tudo que você quiser, assim. Então, a minha criação foi muito diferente. Quando eu via, por exemplo, minhas amigas falando, ah, eu não posso ir com essa roupa porque meu pai não gosta. Aqui em casa era tipo, eu colocava um short, meu pai falava, ai, tá maravilhosa, perna bonita, tem que mostrar. Então, na minha cabeça, isso era muito doido. E aí eu acho que isso foi cada vez mais me aproximando com essa questão de ter orgulho de ser mulher, apesar de tudo que a gente passa, né? E aí, um tempo depois, nasceu minha irmã, e ela é 11 anos mais nova que eu, então ela é quase minha filha. E aí eu senti essa coisa do feminino mais forte ainda, no sentido de eu tenho que evoluir para passar o que eu puder para ela, para que mesmo a minha criação tendo sido incrível, tem alguns pontos que, né, são gerações diferentes, etc. Então, se eu puder evoluir nesses pontos que eu sinto falta, eu consigo passar para ela. E aí eu acho que isso foi me meio que involucrando nessa questão de tentar evoluir isso daí. E aconteceu uma coisa muito doida, que foi esse ano eu decidi começar, né, a trabalhar mais minha espiritualidade, porque estava completamente deixada de lado. E aí, durante a viagem, eu fui sentindo essa necessidade. Eu falei, quando voltar, eu vou trabalhar isso. E aí eu fui fazer um aconselhamento. E aí, quando eu comecei o aconselhamento, foi exatamente o que a mulher me falou, né? Ela falou assim: olha, você tem uma conexão com o feminino que é muito forte, Uau. e você, se você quiser, você tem que trabalhar isso para entender melhor como isso funciona. Que bom que você começou já, mas você tem uma conexão muito forte, que tiveram alguns momentos que você já sentiu isso. E aí eu acho que o estalo da primeira vez que eu realmente senti essa conexão foi na Chapada. No Capão, eu fiz um trabalho que era tipo uma meditação com uma fotógrafa de lá, e era um ritual assim maravilhoso. A gente foi fazer uma trilha às 6, 5 e pouca da manhã, e éramos só nós duas. E aí o projeto era exatamente assim, você se olhar despido, não despido de roupa, mas assim, por dentro, né? Aham.
E aí aquela coisa de se conectar com o que está ao seu redor, com a água do rio, com a terra, com as folhas. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque eu sempre tive, apesar de ter uma segurança muito grande em relação à minha personalidade, aos meus gostos, etc., eu tinha muita insegurança ao meu físico, por exemplo, que eu acho que é algo, né, que é Chocada. implantado nas mulheres Sim, desde sempre. E eu lembro que isso foi uma virada de chave para eu entender outras coisas realmente ligadas a, tipo, meu corpo é o que me carrega a vida inteira, é a minha casa, de fato. Eu não preciso de uma casa física, a minha casa sou eu. E aí, a partir dessa vivência, sou grata demais à Lu. Acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque é uma uau. experiência assim. Acho que para mim foi tão transformadora quanto para ti, porque foi realmente uma coisa dessa conexão com o feminino que eu já tinha, mas eu não tinha vivenciado de uma forma tão potente. E aí, depois disso, as coisas foram aflorando, aflorando, e assim, é algo muito doido, velho. Porque não dá para explicar com palavras, né? Tem coisa que você só Sim. sente. E é muito foda. Que Nem sei se pode linda xingar, essa mas experiência. tô me controlando aqui, Todo mundo que fala vai isso. xingar demais. E tá tudo certo, não passa nada. Nossa, que experiência incrível! Adorei! Gente, não foi à toa que eu senti de te chamar então para esse videocast. Que maravilhosa! Que experiência linda! Ah, não, a Terra é feminina, né? A natureza é feminina, a Pachamama total, conectou, só sentindo mesmo. Recomendo, gente, é vida, né? Demais, demais. Encher de vida, assim, essa coisa de o futuro até é meio preocupante, né, as coisas que a gente tem vivido, não sei, cidade, coisa de tecnologia, é papo para outro videocast inteiro, um outro episódio, mas assim, ai, o que seria da gente sem a natureza, sem as chapadas, sem, né, sem a água? E eu acho que é muita ancestralidade feminina aí também, nessa conexão. E É, aquela coisa do se permitir sentir também, né? Porque às vezes sim, você está num local de natureza, mas você está preocupado com tantas outras coisas que você fala, ah, eu fui e não senti, mas assim, você parou, você respirou, você desacelerou, você se abriu. começa respirando, né? Respirar traz Exatamente. tanta coisa para a gente, depois começa a observar, e aí você já facilmente vai conectar com alguma coisa, com algum detalhe. Só Com no fato certeza. de observar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso. Sei lá, chegar em qualquer lugar, ou se eu estou morando numa casa que tem um jardim, ou se dentro da casa tem alguma plantinha, ou qualquer coisa, a gente só observar ali os detalhes, só de contemplar já é grandioso já para nós. E, e realmente, né, tem gente que essa questão do autoconhecimento é até engraçado, porque eu vivo tanto assim, e eu acho que pelo fato de eu pensar muito, igual você falou, sobre mim, sobre o que eu quero, porque meu ascendente é em Gêmeos, eu acho que deve ser por isso então, né? E aí fica uma autoanálise assim, que às vezes é demais. Calma. E aí, às vezes, eu falo assim: ah, vou fazer um rolê turístico. E vou ser bem turista, não quero nem pensar. Vou tirar muitas fotos e tal. Mano, acontece alguma coisa que eu falo: oh, meu Deus, volta pro autoconhecimento. Ai, como que pode? Mas bora, né? É pra isso. Agora, tem gente que, sei lá, consegue simplesmente não olha pra isso, chega lá no pico, tá preocupado em tirar foto. E tem aquela pergunta também que a galera faz, né? Que eu nunca sei responder direito, que é tipo assim, qual foi o lugar que você mais gostou? Aí eu fico assim, gente, não sei, eu acho que eu tô tão mais centrada em outras coisas, focada em experiências, no que eu tô sentindo, nas pessoas, que às vezes eu esqueço do lugar em si. E aí é por isso que aqui para Humanas eu também trago a pergunta, né? Mas não voltada para um lugar, mas para um momento, né?
Teve algum momento, eu sei que você já compartilhou vários, mas teve algum que você também gostaria de compartilhar, que foi muito marcante? Então, acho que isso que você falou, Nath, é uma das respostas que eu sempre dou para as pessoas. As pessoas sempre perguntam isso, de qual lugar que você mais gostou. Aí eu falo, então, eu gostei muito de tal lugar. Aí a pessoa olha assim, tipo, mas você já foi para outros lugares tão mais interessantes. Aí eu falo, então, gente, é que viagem para mim é muito mais sobre o que eu senti, qual foi a minha experiência, e quem foram as pessoas que eu conheci naquele lugar, porque eu acho que isso também está muito atrelado com quem você compartilhou aqueles momentos, sabe? Sim. E eu acho que isso é o que faz o especial do lugar, é o que faz você lembrar de, eu estava no Pati com aquelas pessoas passando por tal coisa, os sentimentos que eu tive eram aqueles. E teve um desses momentos que, por incrível que pareça, eu estava só, que foi na Capadócia. Eu fiz uma trilha lá. E aí, assim, eu fiz uma trilha com um brother que eu conheci no hostel. E aí, em algum momento, ele fez, eu quero ir para tal lugar. Eu falei, tchau, não vou subir lá. E aí, eu fui para um outro lado e eu senti uma paz tão grande que eu não sei explicar. E eu lembro que eu sentei e fiquei observando, né, as montanhas que estavam ao meu redor. E eu senti um sentimento de paz que eu senti pouquíssimas vezes na minha vida. E foi uma coisa assim que eu lembro que eu parei, sentei e comecei a chorar. E não Oh. era aquele choro de cansaço, de angústia, de tristeza, era um choro literalmente de nada, de assim, tô em paz. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, agora eu posso voltar para casa porque eu achei o que eu estava procurando. Hum. Porque todo mundo me perguntava por que que eu tinha ido, né, viajar, o que que eu estava buscando, e eu falava, gente, eu estava buscando paz, e eu encontrei, estou pronta para a próxima agora. Mas foi uma parada muito doida, porque realmente, assim, depois analisando, eu falei, mas eu passei por tanto lugar, eu conheci pessoas tão incríveis, há, tipo, 2 dias atrás eu estava com pessoas incríveis nesse lugar, mas foi nesse momento de estar sozinha que eu senti isso e foi surreal. Uma sensação assim de realmente aquele acalanto, sabe? Uhum, sei. Pode ser que eu tenha sentido alguma coisa bem semelhante lá no alto do Morro do Castelo, quando a gente chegou lá, depois de subir não sei quantas horas, paramos lá naquele mirante. Aí eu Uhum. sentei na pontinha, fiquei observando, Eu lembro que aí você tinha, ficou um tempão. tinha a cachoeira, eu acho que era do Calixto, lá no fundo. E parecia que a natureza inteira estava conversando comigo e eu estava ouvindo cada som de animal, de pássaro, de árvore e de água. E eu falei, gente, que lindo. Parece que tem É, uma coisa, né? Te sobe assim uma abraçando. emoção, né, na gente. Nossa, você falou da Chapada, e eu lembrei de um outro momento que foi assim: eu fui fazer uma travessia, eu fiz a travessia Lençóis-Capão. Uh, Foi um caos total. Nossa Senhora. E aí eu lembro que foi muito doido, porque no primeiro dia a gente acampou. E aí, no primeiro dia, quando eu acordei, que eu abri a barraca e eu vi aquele paredão na minha frente, foi exatamente essa sensação. Parecia que eu estava sendo abraçada. E aí você sente cada, sabe, o ar que você está respirando. E é tudo muito profundo. E aí depois aconteceram 1 milhão de coisas. E eu lembro que o sentimento que eu tive na última noite foi o de paz, mas o de paz assim, nossa, deu tudo certo, estamos todos bem. E estamos foi vivos. aquele sentimento de alívio, sabe? De Uhum. eu tocava na água e eu fazia, nossa, não tô acreditando que eu tô tocando aqui nessa água. E é muito doido como é muito potente, é no mesmo lugar e apesar de parecidos na sensação de paz, eram completamente diferentes. Porque um era aquela paz mesmo de espírito e o outro era aquela sensação de alívio, sabe? Quando seu corpo desce Uhum. assim, você relaxa. Sim. E
Foi, nossa senhora, Eu imagino. Mana de Deus, é o quê? Um dia, 2, foram 3 três dias? noites. Nossa, perrengue chique. E Ah, eu isso aí é um livro, depois eu te conto esse livro. eu imagino. Eu acho que o que eu tento fazer também, já que a minha vida já é essa intensidade de viajar o tempo todo, de estar sempre em movimento, trazer também essa sensação para mais vezes, mesmo na rotina, sabe? Porque é lógico que tá, eu tenho a possibilidade de estar em lugares meio que viajando sempre, mas tem a minha rotina de trabalho que é super pesada no dia a dia e tal. Então, a hora que eu preciso parar e ir para algum lugar ou só sentar em algum lugar, mesmo da casa, assim, você não precisa também estar necessariamente se você não tem natureza ali, né? Mas tentar apreciar alguma coisa, nem que seja um chá, né? Faz um chá e vai apreciar aquele chá e sentir cada sabor, ou, né? Enfim, só estar, né? Exatamente. Só estar. Mana, e aí, relacionado agora com os momentos marcantes que sempre tem a ver com pessoas também, a gente tem as relações na viagem, né? Porque cada experiência soma muito com a outra. E não só relações amorosas, né? Porque é na interação com o outro, assim, nas viagens, que a gente também percebe muita coisa ou tem momentos muito marcantes. Como que é para você? Eu sou uma pessoa muito sociável. Então, justamente por isso eu sempre falo que minhas viagens são muito mais sobre as pessoas do que sobre os lugares, né? E é muito doido isso para mim, porque, por exemplo, nessa última viagem longa que eu fiz, eu fiquei 6 meses, e aí eu lembro que eu liguei, sei lá, com uns 8 dias para minha mãe. E aí eu falava, não, meus amigos, ela fazia, que amigos, menina, tá louca? Você chegou aí tem 8 dias. E eu fiz umas amizades assim que foram tão fortes que no final da viagem eu voltei para essa cidade só para encontrar com eles de novo. E aí foi muito massa, porque eu conheci eles, vivi tipo um mês com eles, fiquei 5 meses longe, voltei para passar mais 6 dias e parecia que a gente se conhecia há anos, sabe? E aí eu Sei. passei mal perrengue, Eu fui sei. roubada. E aí meu amigo Ai, me botou na casa dele, passou o final de semana comigo, e eu ligava para os meus pais do celular dele, e ele falava, eu tô na casa do meu amigo e tal, e ele cuidou de mim assim. Eu sempre falo que eu acho que ele cuidou de mim como talvez uma pessoa que eu conheço há 20 anos não faria. Daquela coisa mesmo, sabe? Do cuidado, e as pessoas sempre falam, nossa, mas como é que você sabe se a pessoa vai te fazer bem e tal? Eu falo, olha, eu já tive muitos problemas de perrengue, de viagem e tal, mas eu nunca tive o desprazer de cruzar com uma pessoa ruim. Não sei se porque eu emano essa coisa de acreditar nas pessoas, mas eu sempre tive muita sorte com as pessoas que cruzam o meu caminho. E isso é muito massa, porque você acaba fazendo realmente conexões, né? Não é aquela coisa de, eu conheci na viagem, a gente passou 10 minutos conversando, foi incrível, maravilhoso. Não. Eu sinto que tem essa coisa da conexão verdadeira, do sentimento, e eu vou acumulando amigos, assim, de anos que eu vi durante 10 minutos, meia hora, 1 hora, e é muito doido, e é uma coisa que você não consegue explicar, né? sim. E eu acho isso muito massa, velho. Ah, eu também. É muito, eu acho que é muito importante e é muito bom, assim, você ver que existem pessoas boas, né? Porque a gente está acostumado a ver tanta coisa ruim, a ver tanto golpe, tanta que você fica naquela coisa de as pessoas, eu não vou falar que eu vou fazer tal coisa porque a pessoa vai me desejar o mal, vai ter inveja, e eu falo, não, eu vou compartilhar tudo que eu senti vontade com quem eu senti vontade, porque eu acho que eu recebo quando eu compartilho muito mais
nossa, tomara que dê certo, tô torcendo por você, do que uma energia ruim, sabe? E eu Sim, acho muito importante isso, porque eu acho que se você, quando você chega no momento de não acreditar nas pessoas, você se fecha também. sim, total. E assim, eu acho que minha vida não seria a mesma sem as pessoas que eu me permiti conhecer. Então, eu sempre fui aquela pessoa de muitos amigos e poucos colegas, porque todas as pessoas, geralmente, que estão ao meu redor são realmente meus amigos, Uhum. sabe? E todo mundo ficava assim, nossa, mas como você consegue falar que você tem 10 amigos? Eu falo, mas eu tenho 10 amigos, gente. Não sei como, porque todo mundo tem aquela coisa de, ah, quem tem muito amigo, não tem amigo. Eu falo, não, todos meus amigos são meus amigos, amigos que eu sei que se eu falar, olha, matei uma pessoa, vem me ajudar a esconder o corpo, a pessoa vai lá. Esses Então, são gente, não bons. façam isso. Mas isso é muito massa. Eu acho que quando você está na viagem, isso potencializa, né? Porque você está fora da sua zona de conforto, você não sabe quanto tempo você vai ver aquela pessoa, então acho que você se permite ainda mais. E isso vale para tudo, né? Para amizade, para relacionamento. Eu acho que você falou duas coisas muito chave, assim, a gente acreditar nas pessoas e a gente se permitir. E permitir conectar e criar um afeto ali de amizade, uma coisa assim, que é um amor, um cuidado. Falta tanto cuidado no mundo às vezes, né, que, sei lá, a gente esquece até dos romances. Eu tô entrando nessa fase agora, eu confesso que eu já busquei muito romance, assim, estava muito naquela de tipo: "Ai, se apaixonar e tal", mas às vezes a gente perde a oportunidade de ter grandes amigos porque a gente fica às vezes focado em relações muito superficiais ou, né, viver romances ali, tipo, romantizando muito as coisas, romantizando demais as relações, ou sexualizando demais as relações às vezes, que eu acho que é muito bonito a gente encontrar pessoas, porque a gente sabe, né, que tipo qual tipo de conexão em cada momento e quem que a gente leva para nossa vida, assim. Eu cheguei para fazer um voluntariado ano passado na Turquia, e aí tinha uma brasileira no hostel. Antes de ir, eu não sabia que ia ter brasileiro. Aí uma brasileira falou comigo no aplicativo lá, né, do Worldpackers, e falou: ai, tô muito feliz que você tá vindo pra cá, vai ter uma brasileira. Aí eu fiquei também, ai, que massa, vai ter uma brasileira. Sim, gente, brasileira, brasileira em qualquer lugar do mundo, a gente fica feliz sempre. E aí a gente ficou muito amiga durante o voluntariado. Chegou uma outra brasileira que eu tinha encontrado por um dia em outro lugar, e aí eu convenci ela, falei, vem passar Natal com a gente é muito massa, valeu a pena. E Eu aí amo. acabou que a gente saiu um dia e a gente fez amizade também com a dona do hostel, que era uma senhora já de seus 50 anos e tal. E eu lembro que a gente fez um pacto de voltar lá daqui a 5 anos para contar como que a nossa vida vai estar. Gente, que doido. E aí a gente, tipo assim, daqui a 5 anos, vamos voltar às 3 para visitar ela, nessa mesma praia aqui. A gente vai dizer como é que tá a nossa vida, onde é que cada uma tá, o que é que tá fazendo. E eu fiquei assim, pensando, caralho, que massa, né? Essa conexão, que foi uma coisa tão inesperada, tão não pensada, e que tá aí, firme e forte. E aquela coisa, quando você tem a conexão com a pessoa, você não precisa também daquela necessidade da presença física, você não precisa falar todo dia, Sim. sabe? Eu tenho amizades que eu falo com a pessoa uma vez no ano, e quando a gente se fala, é como se a gente estivesse convivendo, dormindo e acordando no mesmo quarto. Eu acho que isso é muito da coisa do ser real, né? E acho que isso que você falou também do cuidado, velho. Isso é, tipo, para mim é o ponto-chave. Como é que você sabe que é real? A pessoa teve cuidado com você, sabe? E é uma coisa muito genuína o cuidado, não é algo que você Sim, consegue fingir. sim. A ética do cuidado. Uma TED do Bernardo Toro que fala sobre isso, a ética do cuidado. Faz muita diferença o cuidado com a natureza, o cuidado com nossos recursos naturais, o cuidado com o que é humano, o cuidado com a gente mesmo, né? E tudo junto ali, tendo que acontecer ao mesmo Uhum. tempo, né? Não é que eu tenho que cuidar muito de mim e esquecer
do resto enquanto eu estiver cuidando de mim. E aí a gente parte para o finalzinho, que é a mensagem que a gente vai deixar para as manas que vão nos ouvir, nos assistir. O que você deixaria, assim, como conclusão, como uma mensagem dessa nossa conversa? Então, poderia falar muitas coisas, gente. Acreditem, eu falo muito. Mas eu tenho, não vai dar para ver, mas eu tenho uma tatuagem no meu braço que está escrito coragem. Eu acho que isso é assim a melhor mensagem que eu posso pensar em deixar, que é aquela coisa do tá com medo, vai com medo, sabe? Eu acho que quando a gente a palavra, eu acredito que a palavra tem muito poder. Então, eu comecei a perceber isso quando eu decidi botar data nas coisas e as pessoas me perguntarem, eu falar, eu vou. É muito diferente do eu quero ir, do eu pretendo ir. Então, acho Total. que a mensagem é essa: você tá com vontade, profetiza, sabe? Fala que vai, faz. E se der errado, não, né? Se não sair como planejado, eu acho que o melhor proveito que você pode tirar é dançar conforme a música, sabe? Às vezes não era para ser como você planejou, às vezes tem algo muito mais incrível para acontecer e a Sim, gente tenta, principalmente quando a gente está ali no começo, né? A gente tenta se prender a uma coisa, um cronograma, um plano. E eu acho que quando você se propõe a ser adaptável, você tem uma liberdade muito maior. total. E depois que a primeira dá certo, aí é só alegria. E eu acho que é muito isso, né? A coisa do se permitir, do se respeitar, porque às vezes tem uma cobrança muito grande também quando você está viajando. Você fala, ah, hoje eu não vou fazer nada. As pessoas, mas você está viajando. Gente, você está viajando, mas você está vivendo. Sim. Então você precisa dos momentos de não fazer nada, você precisa dos momentos de descansar, você precisa de todos os momentos. Porque acho que a viagem não é você viver uma outra vida, é você viver a sua vida. Você está realizando mais uma vontade. Então, se você está com vontade de dormir o dia inteiro, durma o dia inteiro, sabe? Se respeite, porque acho que isso, no final das contas, é o que vai pesar para você voltar ou não, ou ir para o próximo destino com aquela sensação de foi incrível, sabe? Fiz o que eu Sim, queria, fiz o que eu senti que eu deveria fazer. E é isso, como você falou, cada vez mais mulheres aí viajando. sim, E acreditem, a gente sempre se ajuda muito. total. Então, tá com dúvida, chama uma amiga, uma desconhecida que está viajando, que com certeza a ajuda vai vir. E só se jogue. Se Sim. jogue, acredite que rola. Simples assim. Acredite, se permita, eh, jogue aí para o universo, para o ar, palavras que são poderosas na sua vida. Eu passei por isso agora, recentemente. Eu estava numa cidade em Arequipa e ia vir para cá. E eu estava assim muito cansada, porque eu passei por últimos meses assim, voluntariado, trabalho e aquela confusão de muitos movimentos e cansa, né, também. Eu falei, ai, eu tô precisando, tô querendo parar, tô sentindo que eu quero parar. Eu vou chegar no Vale Sagrado e eu vou conseguir uma casa para mim. E é lá que eu vou parar. E aí todo mundo ficava: "Não, não, lá é muito caro. Não, você não vai conseguir uma casa, você vai no máximo você vai conseguir um quarto, não sei o quê e tal". E eu fui conseguir uma casa que é compartilhada, mas tem muito espaço para mim e eu tô compartilhando com uma mana só. E às vezes eu fico olhando assim para isso, eu falo: "Gente, que bom que eu afirmei as palavras certas. Não desisti e acreditei, né". Porque agora eu tô vivendo isso que eu plantei, assim. Então, tipo, plantem, lancem mesmo as palavras, igual você falou, profetizem mesmo que esse é o primeiro passo para você conseguir, eu acho que você deseja, né? Independente da sua situação de vida, de momento e tudo, é mesmo acreditar e fazer. Com certeza. É isto.
Nossa, queria te agradecer demais, adorei a conversa. Sabia, eu não falho. A bruxa não falha. Eu chamo as mulheres certas para esse Manas que Viajam. E foi ótimo Adorei. participar. É um projeto que eu acho muito necessário, porque às vezes faz falta, né? Você ter com quem conversar, só isso, assim. Você ter outra pessoa que te entenda, que pense como você. Então, eu acho que é um projeto muito potente mesmo, que vai ajudar não só quem está assistindo, mas quem participa, você, enfim, acho que essa coisa da troca é muito massa, né? Muito Nutre, enriquecedora. nutre E demais. parabéns aí por botar a cara para fazer esse projeto, que a gente sabe, né, como é difícil estar aqui nesse lugar de exposição, Sim, mas vai valer a pena, já está valendo. acho que sim, eu também acho. Muito obrigada, fiquei muito feliz com a sua participação. Bom, manas, esse episódio vai estar disponível no nosso canal oficial, que é lá no Spotify, do Manas que Viajam. Mas o vídeo também vai estar no meu canal, Nath Nômade, Manas que Viajam, e no Substract. Quem quiser contribuir também financeiramente, lá no Substract tem um conteúdo exclusivo para assinantes. E muito obrigada, a gente faz com muito amor, fico muito feliz com cada entrevista, com cada mana. Muito orgulhosa, e é isso. Obrigada, mana. Eu que agradeço, Nath. Beijo. Beijão. Muito bom. Você falou, né? Isso do. Como é que chama, gente? Não, meu raciocínio tá lento, que só. Eu quis gravar um trem que você falou e esqueci Então, pergunta profunda. muito. Fez assim do nada, né? Puf.